Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro do IBAB Jovem, a mais um encontro de diálogos do nosso IBAB Jovem. E é uma alegria estar aqui, mas uma alegria ter a sua presença mais uma vez aqui conosco. E hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante e relevante neste tempo, que é o Setembro Amarelo. Sempre foi muito importante refletir e conversar sobre esse tema, mas eu penso que isso se tornou ainda mais importante em um momento como esse. Em um momento de pandemia, com tantas crises, com crises sociais, políticas, ambientais, existenciais, é ainda mais importante dialogar sobre o Setembro Amarelo. Em um país, em um Brasil como esse que nós estamos vivendo, ou quem sabe que nós estamos sobrevivendo, é ainda mais importante conversar sobre esse Setembro Amarelo. E assim como temos feito nos últimos anos, aqui estamos mais uma vez para então dialogar sobre esse tema, sobre essa questão, e hoje eu tenho a alegria de receber uma amiga querida que já esteve conosco algumas vezes no IBAB Jovem e que temos a alegria de estar mais uma vez conosco, que é a Karen. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, Karen. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço estar aqui com você. E também tenho a alegria de receber pela primeira vez um amigo de amigos, que também é amigo, Rodolfo Kapler. Então seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui com a gente, Rodolfo. Quero saudar a todas e a todos e a vocês, meus amigos Saldiva e Karen. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria ter você também conosco. E queria então começar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, perguntando para você, Rodolfo, como é que você tem se envolvido com essa causa, com o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, que é uma campanha que surgiu em 2015 aqui no Brasil, mas que a minha impressão é que não tinha um espaço tão grande como hoje tem. E eu sei que você já está envolvido há algum tempo, então como é que você tem se envolvido e como é que você tem percebido essa campanha, essa causa aqui agora no Brasil? E mais uma vez, seja bem-vindo. Saldiva, eu estive envolvido com a campanha do Setembro Amarelo desde o começo, né? Então eu sempre fui pastor de jovens, pastor de adolescentes, da nova geração, e fazia parte da natureza do meu trabalho, tá bem próximo das escolas ali da minha cidade, em Piracicaba. Então sempre eu entrava nas escolas, tinha permissão para dar palestras, conversar com os alunos. E quando começou a campanha do Setembro Amarelo no Brasil, as escolas começaram também a abordar essa temática e eu tive a oportunidade de poder ministrar algumas palestras sobre prevenção à saúde mental. Mas o tema se aprofundou na minha vida a partir do momento que eu tive um drama com a doença. A partir do ano de 2017, ali em 2018, eu fiquei profundamente doente e fui diagnosticado, né, com quadro clínico de depressão. Aí eu me tratei, me cuidei, fiz terapia, uso de antidepressivos, e foi uma fase muito difícil na minha vida, mas eu consegui superar aquele episódio depressivo e comecei consequentemente, a falar sobre, a contar o meu testemunho nas escolas para os alunos e também levando informação sobre o tema. Então, eu estou bem envolvido. Hoje, esse tema me atravessa, de certa forma. Quando eu falo, eu não apenas comunico informações para os alunos, mas eu falo de algo que eu vivi, né? Algo que eu experimentei na pele. Então, eu estou envolvido de lá para cá, desde o começo até hoje, com a campanha do Setembro Amarelo. Que legal. Karen, eu sempre percebi uma grande dificuldade da gente conversar sobre temas como esse. Setembro Amarelo, nossa saúde mental. E eu lembro, e não faz muito tempo, que a gente inclusive era incentivado a não conversar. Com medo de possíveis gatilhos, de possíveis incentivos para que as pessoas então entrassem nesse mundo. E percebia, e ainda percebo, isso ainda mais presente nas igrejas.
essa resistência e quase que essa proibição, não fale sobre isso, não converse sobre isso, isso não existe, isso é pecado. Como é que você tem visto, como é que você enxerga esse histórico e como é que você tem visto as nossas igrejas e as nossas comunidades lidando com o Setembro Amarelo, com a saúde mental e assim por diante? Eu acho que tudo começa com a forma com a qual a gente vive, né? A gente vive uma espiritualidade cindida, né? A gente vive uma espiritualidade que é quase fora do corpo, né? Que nega tudo que tem a ver com o corpo, tudo que tem a ver com a nossa saúde emocional, né? A gente entende que a gente precisa cuidar da vida espiritual, né? O resto não é importante. Não existe isso, a gente é um ser integrado, a gente precisa pensar no todo, né? E a gente precisa criar esses espaços para expressar as nossas emoções. Então, eu acho que resgatar uma espiritualidade bíblica, né? Por exemplo, no livro dos Salmos, a gente tem inúmeros relatos sobre essa questão da saúde emocional, sobre as vivências, não só apenas nos Salmos, né? Então, a própria palavra de Deus faz essa integração, né? A gente pode falar sobre as nossas emoções com a gente mesmo, com o outro, com Deus. Então, acho que fazer esse resgate. Hoje, eu acredito que exatamente pelo número de pessoas que manifestam sintomas ou manifestam quadros clínicos mais sérios, é que a igreja está acordando de alguma maneira para a importância de se falar sobre isso, né? E como o Rodolfo já falou, o poder de um testemunho, né, quando a gente sai desse espaço de que a gente também viveu essas experiências, né, e poder compartilhar com os outros, a gente abre caminho para o diálogo, né? Mas eu acho que o princípio é o que a gente está entendendo que é saúde mental, o que a gente entende por saúde, como a nossa espiritualidade está ligada a tudo isso, né? Então, eu acredito que agora é um momento onde, sim, a gente está falando mais sobre isso, não é em todo lugar ainda, né? A gente tem um estigma muito grande, tem esse discurso de que a pessoa que sofre com alguma questão de saúde mental tem uma fé mais fraca, tem algum outro tipo de dificuldade, né? Então, eu acho que o caminho para a gente começar a falar mais sobre isso é olhar para a nossa saúde de uma maneira mais integral, de uma maneira mais inteira, né? Então, eu acho que esse é um primeiro caminho, né? Legal. E, Rodolfo, você compartilhou já um pouquinho do drama pessoal que você viveu. E queria pedir para você contar um pouquinho para a gente como é que foi e como é que você conseguiu, como pastor, sair dessa armadilha que muitas vezes não todas, mas que a comunidade nos coloca, de será que eu estou com algum pecado, será que eu estou com falta de fé, será que eu fiz alguma coisa que eu não percebi, eu estou tendo que pagar. Como é que foi para você lidar com isso, mas também lidar como um pastor em uma comunidade de fé com esse seu quadro que você encontrou? Foi bem difícil. Eu desenvolvi um transtorno depressivo por conta... Teve um gatilho, né? A gente não trabalha assim com causas, né? Mas com gatilhos. Então, eu era pastor de uma igreja, trabalhava integralmente nessa igreja, então um ritmo muito frenético. Essa é uma das coisas que eu reavaliei na minha vida, né? Um trabalho frenético, a gente tem que dar uma pausa, cuidar da nossa saúde mental, física, relacional. E eu meio que não cuidava. Eu vivia em prol da igreja, do trabalho ministerial. Então, esse ritmo foi aí um fator que contribuiu para que eu ficasse doente. E também eu sofri um trauma emocional muito grande por conta de um problema de relacionamento. Então, duas pessoas que eu amo entraram em conflito e eu fiquei no meio tentando ali apaziguar, administrar a situação. Isso durante 2 anos. E nesse processo eu fui adoecendo. Aparentemente, no início, assim, eu não percebi que eu estava doente. Eu sabia que algumas coisas estavam mudando no meu comportamento, até na minha saúde. Então, houve uma alteração no meu padrão de sono, por exemplo. Eu comecei a dormir menos, não conseguia dormir direito, tinha irritações constantes, meu humor ficou muito abalado. E eu me lembro de uma situação pontual, que eu comecei a me dar conta que eu estava doente. Eu estava na igreja, tinha um atendimento, né, um aconselhamento marcado com um jovem,
E aí estava chegando mais ou menos no horário e eu disse assim para mim mesmo, né? Que saco ter que atender esse cara. E quando eu assim disse para mim mesmo que saco eu tenho que atender esse cara, eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Porque a coisa que eu mais gosto de fazer, assim como vocês, né? Trabalho no ministério, é atender pessoas, é conversar com pessoas. E falei, tem alguma coisa errada, né? Ali eu comecei a me dar conta. Mas eu fui empurrando com a barriga, né? Não busquei ajuda. A minha esposa falava, ó, tem alguma coisa errada com você, você não dorme direito, eu sempre vejo você acordado na madrugada. Até que, num belo dia, eu já estava profundamente doente mesmo. Fui visitar minha mãe, com a minha esposa, e elas estavam conversando. Eu fui para a sala da casa da minha mãe, casa da mãe, né? Você pega controle, liga a TV, e começou a acontecer algo comigo muito estranho, uma espécie de paralisia facial. Depois eu descobri que isso chama-se colapso depressivo, né? Algumas pessoas desenvolvem isso. Eu estava tendo um colapso depressivo. E aí foi uma situação muito constrangedora, e eu comecei a gritar, e aí minha esposa e a minha mãe foram até mim. Elas iam até ligar lá para a emergência, aí eu fui melhorando, aí a minha esposa falou, olha, você tem que procurar ajuda, você não está bem. Aí a gente já foi marcar uma consulta, e lá eu fui diagnosticado, né? Passei por um especialista, por um neuropsiquiatra, e comecei a me tratar. Aí teve a segunda parte, que foi a parte de comunicar isso para a igreja, né? Comunicar isso para os amigos, e foi muito difícil. Eu sempre me considerei relativamente esclarecido quanto a essas questões, até dava palestras nas escolas, né? Mas quando eu me encontrei naquela situação, naquele contexto, doente, eu fui tomado por vergonha e por preconceito. Eu sempre falo isso nas escolas, inclusive, né? Quando eu vou conversar com os alunos, eu conto essa experiência. Vergonha, comecei a me sentir envergonhado. Eu estou doente, eu sou jovem, por que eu estou com depressão? E fui tomado por um preconceito, né? Em relação à doença. E aí depois eu comuniquei para a liderança da igreja, com muita vergonha, não queria que contassem para a igreja como um todo, e fui lidando com essas questões, tendo muita resistência. Aí até que chegou um momento que eu falei, não, eu preciso contar a minha história, eu preciso tornar essa história pública, porque vai ajudar outras pessoas da comunidade a lidarem com esse problema. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu comuniquei para todo mundo, houve muitas reações, muitas pessoas manifestaram preconceito, estigma, né? Teve membros que me procuravam e falavam, olha, pastor, você precisa orar mais. Tem algum pecado na sua vida? Teve irmãos que perguntaram isso, né? E para uma pessoa que está deprimida, a pior coisa é você ouvir isso, né? As pessoas meio que pré-julgando a sua espiritualidade. Eu sabia que não tinha nada a ver com a minha espiritualidade, né? Mas foi muito bom porque outras pessoas, eu tive ciência disso, né? Pessoas próximas, procuraram ajuda profissional depois que eu me manifestei. Pessoas que já sofriam de transtorno depressivo, pessoas que tinham transtorno de ansiedade e outras doenças neuronais, né? Procuraram ajuda. E eu fiquei muito feliz, né? Porque elas se sentiram encorajadas com a minha postura, com o meu testemunho. Então essa foi a minha história, e teve uma autorresistência, também algumas pessoas não reagiram muito bem, mas teve o efeito positivo de pessoas olharem para aquela situação, né, enxergarem lá o pastor dizendo que estava doente e buscaram ajuda. Então essa foi a minha história aí com a doença. Obrigado por repartir com a gente e por nos abençoar e abençoar tantas pessoas que estão escutando hoje. Muito feliz por isso. Agora, ouvindo o Rodolfo, Karen, eu percebo também o quanto as pessoas que estão perto são usadas para nos tirar desse lugar. O quanto a mãe, a esposa, como ele falou, talvez especialmente a esposa que começou a observar, o quanto elas são usadas, dizendo, você está diferente, você está muito irritado, você está dormindo pouco, você está tendo reações que você nunca teve. Como é que a gente, e talvez especialmente as pessoas que estão nos escutando, estão percebendo outros e outras que estão perto com possíveis reações, como é que a gente se aproxima para ter uma conversa como essa? Como é que não só a conversa tem essa importância, mas como conversar sobre isso, para também não ser
agressivo em querer invadir algo que talvez ainda não esteja na hora. Não sei se eu me fiz claro, mas o que você diria sobre isso? Eu acho que essa é a importância da gente ter os nossos vínculos, né, e olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, né. Não só a gente não está preparado para falar, às vezes, aquilo que a gente está experimentando, seja com qualquer questão de saúde mental, mas as pessoas também não estão preparadas para ouvir, né. Por que é tão difícil, às vezes, a gente escutar alguma coisa? Você acabou de falar da experiência, né, de contar e como isso bate nas pessoas, né? Porque isso vai mexer com questões da própria pessoa, né? De não saber lidar, de se sentir frágil, falar, não, essa pessoa que tá aqui do meu lado, esse meu parente, esse meu amigo, que eu considero uma pessoa forte, entre aspas, está me expondo uma fragilidade, o que eu faço com isso, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar a nossa escuta e também trabalhar a nossa fala. O que a gente vai falar? Tomar muito cuidado com as coisas que a gente vai dizer, né? Exatamente como o Rodolfo falou, a gente escuta de tudo quando alguém está sofrendo desse jeito, né? Então, eu acho que a qualidade dos nossos vínculos, ela vai fazer muita diferença para a pessoa que quer falar, se sentir à vontade para dizer, né? Ter uma relação de intimidade com essas pessoas. É diferente o familiar que vai te ajudar, né, do amigo da escola ou do amigo da faculdade, que tem uma relação que é de intimidade, mas tem uma certa superficialidade. Você fica pisando em ovos às vezes, não sabe, né, o que dizer. Então, eu acho que um dos caminhos que eu acho importantes é você expor também um pouco da sua própria fragilidade, da sua própria vulnerabilidade. Reconhecer que você também tem essas dificuldades, às vezes, de nomear seus sentimentos, né, de reconhecer os seus limites. Então, eu acho que essa observação ela pode sempre vir assim, olha, eu estou reparando que você não está igual, você não está como você geralmente é, né? O que será que está acontecendo? Porque eu, muitas vezes, me fecho, ou eu, muitas vezes, me expresso dessa maneira, né? E deixar o caminho aberto, né? Eu acho que não é forçar uma conversa, mas é deixar o caminho aberto. Né? Porque uma vez que a gente enxerga o outro como ser humano frágil também, como um ser humano que necessita de Deus, que necessita das pessoas, que necessita de apoio, a gente se sente mais à vontade para falar daquilo que a gente está sentindo, né? Eu acho que a gente precisa ficar atento também a outras coisas. Por isso que é importante conhecer o fenômeno das questões relacionadas à saúde mental. Então, saber o que é uma depressão, saber quais são os sintomas de uma crise de ansiedade, saber o que é um estresse pós-traumático, saber o que é um transtorno bipolar, não porque você vá ser especialista nisso, mas para que você reconheça alguns sinais, né? E possa também orientar essas pessoas de uma outra maneira. Porque, também, como o Rodolfo mencionou, muita gente precisa de ajuda profissional, né? Muita gente vai precisar de um amigo, muita gente vai precisar de um pastor, muita gente vai precisar de um psicólogo, muita gente vai precisar de um médico. A gente tem muitas questões relacionadas à saúde mental que têm origem orgânica, né? Quando alguém chega para mim trazendo alguns sintomas, a primeira coisa que eu faço é, você já foi no médico? Você já fez exame? Você já viu como é que está a sua saúde física? Né? Muitas vezes a pessoa tem uma questão de ordem química e vai precisar tomar uma medicação. Outras vezes não, outras vezes ela vai relatar uma tristeza persistente, diferente da tristeza normal do nosso dia a dia, né? Então, poxa, isso aqui não está indo embora, isso aqui está difícil, né? Ou essa ansiedade que eu estou sentindo é diferente, né? Então, a gente poder ajudar o outro a reconhecer, né? E também reconhecer na gente, né? Quando eu acho que uma das coisas mais fundamentais na nossa vida comunitária, de amizade e tudo mais, né? É que nós somos uma comunidade de pessoas frágeis, nós somos seres humanos, né? A gente tem essa tendência de glamorizar as figuras de liderança, né, de criar heróis na nossa cabeça. A internet hoje piorou isso nesse sentido, né? A gente vê as pessoas como a gente almeja ser igual àquela pessoa, né? E quando a gente humaniza as pessoas, a gente abre caminhos de conversa enormes, né? Então, o poder do testemunho, como a gente estava falando, né, essa possibilidade de você repartir a sua história, né? Esse é um caminho que abre conversa, abre diálogo, né? Agora, é a escuta, né? Primeiro antes da fala, né? É a escuta primeiro antes da fala. Então, ter essa sensibilidade de ouvir,
quando é uma relação de intimidade com alguém que você conhece há muito tempo, você já sabe mais ou menos como essa pessoa funciona. A hora que ela vai estourar, a hora que ela vai chorar, a hora que ela vai sair andando e não vai te ouvir, né? Então, eu acho que você ficar sensível a isso, né? E também a gente tem as situações que eu falo que são as situações extremas, né? Situações quando a pessoa está fazendo mal para ela mesma, no sentido de comportamentos de risco. Isso a gente tem que ficar muito atento, né? Porque nisso a gente vai precisar de uma ajuda coletiva. A gente vai precisar buscar outros recursos para além da nossa boa vontade de escutar e de conversar com as pessoas, né? A gente vai ter que criar uma rede de apoio para dar esse suporte para essa pessoa que está sofrendo. Legal. Enquanto você falava, eu lembrei de algo que eu já repeti várias e várias vezes aqui no Ibabe Jovem, que é a expressão que o Rubem Alves usa da escutatória. E a importância da gente escutar de fato o outro, não querendo oferecer algo, mas acolhendo o outro. Parece que a gente sempre está escutando, pronto para oferecer a resposta, ou pronto para já dar o resultado final. E ouvindo você, eu fiquei pensando a importância disso, da gente simplesmente observar e acolher o outro, para identificar realmente como é que ele está, as diferenças, a postura diferente, e aí a gente, a partir da escuta, do acolhimento, a gente entender, talvez tenha alguma coisa errada, talvez eu tenha que ajudar de alguma forma, talvez eu tenha que agir de alguma forma, né? Por isso que é tão importante a nossa atenção com a nossa saúde mental e saber nomear os nossos sentimentos, as nossas limitações. Porque na interação com o outro, a minha reação está muito baseada nos meus sentimentos, nos meus pressupostos, naquilo que eu estou vivendo. Então, às vezes, a angústia é mais minha do que do outro. E a gente tem que tomar um cuidado enorme para não agravar determinadas situações, para não piorar determinadas situações, né? Saber o nosso limite, saber reconhecer que, bom, eu quero ajudar essa pessoa, mas essa temática específica, ela me mobiliza em muitos sentidos, né? Ou porque eu já vivi uma situação parecida, ou porque eu conheço exatamente o que essa pessoa está sentindo, e eu já estive nesse lugar, e eu vou querer dar uma solução que foi boa para mim, mas pode não ser para o outro, né? Então, o autoconhecimento é um outro caminho, assim, na tratativa da saúde mental com as pessoas, né, na ajuda, é fundamental, né? Então, é conhecer o outro, conhecer a Deus, mas me conhecer também, né? A escutatória começa conosco, individualmente. Eu preciso me escutar, eu preciso entender como é que está. Agora, dentro disso, Rodolfo, a gente sempre escutou e também acreditou que um quadro depressivo, que uma questão de suicídio acontecia ou com pessoas distantes, mas também, especialmente, com os mais velhos. Minha mãe talvez sofra disso, meus pais, e os dados, inclusive, mostravam isso. O suicídio sempre foi muito mais com os idosos, mas isso tem mudado. A gente tem percebido, não só nesse tempo pandêmico, mas nos últimos anos, como adolescentes e jovens também estão sofrendo e tirando a sua própria vida. E você dá palestras em escolas estaduais, você está em contato direto com esses adolescentes e jovens. Como é que você tem percebido essa mudança desse quadro e como é que você tem conversado com esses jovens, alguns que nos ouvem agora inclusive, alertando para que eles percebam que isso não está tão distante, e que a gente precisa ter essa escutatória que a gente está falando, para perceber como a gente está por dentro. Como é que você tem visto? Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, a Jean Twenge, que é professora da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, e ela fez uma pesquisa muito profícua com 4 milhões de adolescentes norte-americanos, né? O contexto americano serve para nós também. E dessa pesquisa, ela tirou várias conclusões, constatações, né? E uma delas é que essa nova geração que nasceu de 1995 em diante experimenta a maior crise de saúde mental da história. Então, de fato, tem aumentado o número de diagnósticos de depressão, não sei se o número de casos de depressão, mas de diagnósticos sim, que talvez aponte, né, para um possível crescimento de casos de depressão. Mas o número de suicídios realmente tem aumentado. Isso a gente pode contabilizar. Tem aumentado o número de suicídios entre adolescentes. Então, isso é um sintoma social, né? É um sintoma social
claríssimo de que as coisas não estão indo bem, de que as ideologias, as propostas que nós recebemos filosóficas não têm suprido, né, não têm conseguido suprir essa demanda no coração das pessoas. Então, realmente há esse adoecimento da nova geração, e que eu tenho buscado fazer nas escolas é estar muito próximo dos jovens, dos adolescentes, como a Karen falou, né? Estabelecer uma ponte de contato com essas pessoas, com esses adolescentes, ouvi-los, essa escutatória, né? Ouvi-los pacientemente, percebê-los. Eu me lembro de uma situação numa das escolas em que eu fui dar uma palestra. Inclusive, eu desenvolvi um projeto antes da pandemia nessas escolas, né? Então, sistematicamente, eu estava lá, projeto socioeducativo. E a diretora da escola me procurou e falou assim, olha, tem uma menina, uma jovem, gostaria que você falasse com ela, porque ela está muito estranha, a mudança de comportamento, ela tem tomado notas muito ruins. E aí eu fui conversar com essa menina, né, na sala da diretoria. E eu percebi que Piracicaba é bem quente, eu percebi que ela estava com uma blusa de manga comprida, e ninguém ali havia percebido isso. Eu falei, tá calor essa menina, por que ela... E eu já ali tinha, assim, meio que suspeitado que ela estava se automutilando. Aí eu fui conversando, a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu já fui direto, né? E ela consentiu, falou, realmente, eu estou me cortando. E aí a gente começou a conversar, ela se abriu, aquilo estava acontecendo porque ela estava se sentindo traumatizada, porque um menino da escola tinha desprezado ela. E aí a gente conseguiu ajudar aquela menina, né? Passei essas informações ali para os adultos, para os professores que eram responsáveis por ela. Então, acho que está próximo dessa garotada, a primeira atitude aí para a gente conseguir trabalhar com esses casos aí, esse aumento de diagnósticos de depressão e de casos de suicídio. Então, eu acho que a gente tem que estar próximo, estabelecer pontos de contato, observá-los, ouvi-los. Eu acho que não tem uma outra estratégia melhor. Legal. Karen, quando, dentro desse quadro que a gente tem conversado, quando é tempo de pedir ajuda? Quais sinais, e aí especialmente para a pessoa que está percebendo uma mudança dentro de si, que está enxergando a vida talvez de um jeito diferente, quais são esses sinais que devem servir como alerta, especialmente para aqueles e para aquelas que nos ouvem, que talvez seja a hora de gritar, talvez seja a hora de você ser ainda mais claro? As pessoas não estão te escutando, o problema não está que você não está dizendo, que você não está, mas elas não estão conseguindo. Então, grite mais. Quando é que existe um tempo certo, pelo que você tem acompanhado? Esse é o grande desafio, né? Qual é o lugar, qual é o momento, né, de você buscar ajuda? Primeiro porque, às vezes, a gente não reconhece, né? A gente vai, na correria do dia a dia, você vai continuando com esses comportamentos, você vai perdendo interesse na vida, você vai começando a ter alguns outros tipos de comportamento diferente, mas por conta da rotina você não vai percebendo. Então, as pessoas ao redor, às vezes, percebem antes, né, o limite. Agora, em relação a quando uma pessoa está perdendo, eu falo que ela está se perdendo de si mesma, né? É importante que ela verbalize, ou que ela, pelo menos, diga claramente que ela precisa de alguém, né? Eu falo que a gente não tem que buscar resposta, a gente tem que buscar presença, muitas vezes, né? Isso é muito difícil de reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Exatamente por isso, porque a gente acha que a gente vai falar e não vai ser ouvido da forma com a qual a gente né? A gente gostaria. Então, eu acho que tem alguns sinais, né? Sinais para os outros e sinais para a gente. Eu queria pegar carona no que o Rodolfo falou sobre a automutilação, né? A automutilação é uma coisa que está acontecendo muito
não só entre os adolescentes e jovens, mas eu tenho visto gente adulta mais velha, né, com comportamentos de automutilação. Algumas que têm alguns quadros de alguns transtornos diagnosticados, outras não, né? E uma das características que a gente fala que tem a ver com a automutilação, ela vai fazer uma ferida física, né, um corte, por exemplo, para que eu tente, de alguma maneira, ver essa minha dor difusa, esse meu sofrimento que eu não sei nomear, eu vou localizar ele num lugar. Eu vou falar assim, pronto, é aqui dói, né? Isso eu escuto muito quando eu atendo as pessoas que praticam a automutilação. Só que esse é um comportamento de risco. Isso pode levar uma pessoa a acidentalmente tirar a própria vida. Isso pode deixar outros tipos de sequelas muito, muito importantes, né? Então, saber nomear a dor difusa, né, saber dar nome ao sofrimento, é uma das coisas que a gente diz que é importante nesse momento da fala. Por isso que é importante, porque a gente vai falar uma vez e não vai saber nomear aquilo que a gente está sentindo. A gente precisa falar muitas vezes, né? Então, a presença e a permanência, né, da pessoa que sofre e das pessoas que estão ao redor é muito importante. Muitas vezes a gente não vai conseguir reconhecer o nosso sofrimento logo de cara, né? Então, por que eu estou fazendo esse caminho para responder a sua pergunta? Porque a gente precisa que essas pessoas estejam, de alguma forma, inseridas em algum contexto, seja no contexto da escola, seja no contexto da igreja, da família, né? Para que elas sejam vistas, né? E para que elas, no momento em que elas sentem essa segurança, poderem também verbalizar, né? Mas muitas vezes essa tristeza que persiste, por exemplo, né, ou esses comportamentos ansiosos que persistem, eles começam a gerar outras consequências, né? As pessoas começam a perder as relações, elas começam a perder o rendimento escolar, então eu acho que esses são sinais que vão mostrando para a pessoa e para os outros algum tipo de limite, né? Você queria falar? Sobre a automutilação, acho que é uma tentativa, muitos dos jovens, dos adultos, enfim, das pessoas que se automutilam, elas tentam fugir desse amortecimento emocional, né? Muitos não sentem nada, não sente tristeza, não sente alegria, e se cortar é uma tentativa, né? De, sei lá, será que eu estou vivo? Quero sentir alguma coisa. E quanto à questão dos sinais, eu me lembrei de uma frase que eu gosto muito do Andrew Solomon, que ele diz assim, que o pesar é a depressão proporcional à circunstância. E a depressão é o pesar desproporcional à circunstância. Então, assim, acho que um sinal interessante para quem está acompanhando a gente, se você se sente triste a maior parte do tempo, muito provavelmente ou melhor, se você se sente triste a maior parte do tempo sem uma razão, sem um motivo, muito provavelmente você está desenvolvendo um quadro depressivo. E se você se sente triste a maior parte do tempo com um motivo, também, muito provavelmente você está desenvolvendo um quadro depressivo, né? E aí você vai buscando essa questão da origem, a causa, né? Que pode ser, sim, uma situação traumática que você viveu, pode ser, sim, um processo de solidão, algum processo assim que você está vivendo, pode ser uma questão orgânica, eu reforço, tem muita gente que está sendo diagnosticada com depressão e vai para um acompanhamento e fala, mas eu não consigo achar um porquê, eu não tenho alguma situação que tenha acontecido que me deixou desse jeito. Então, você talvez tenha uma questão que seja orgânica, né? Tem algumas questões que eu não vou dizer que elas são de ordens espirituais no sentido de falta de Deus, mas crises de fé tem a ver com busca de sentido, né? Então, pessoas que enfrentam crises de fé muitas vezes desenvolvem quadros depressivos ou ansiosos, né? E então, por isso que a gente tem que se ver como um todo, né? Fazer o cuidado do corpo, o cuidado das emoções e o cuidado da nossa espiritualidade, né? Isso está muito conectado, né? Essa questão da prevenção do suicídio tem a ver também com falta de sentido, falta de significado, né? A gente tem visto essas gerações mais novas, muitas vezes em busca de sentido, em busca de significado, em busca de espaço para se expressar, né? E um outro fator que eu acho importante mencionar aqui é a importância das outras gerações em relação à geração dos adolescentes e dos jovens, né?
Eu escuto muita gente dizendo que não está sendo ouvido, né, ou se sente criticado. Poxa, todo mundo fala que os adolescentes não querem nada com nada, que os jovens não estão engajados em nada, não, né? Então, essa mensagem que a gente transmite, às vezes, para as outras gerações, é uma mensagem que contribui, né, para essa falta de sentido e significado, né, de não dar espaço. Eu costumo dizer que nas nossas comunidades de fé, por exemplo, a gente colocou os ministérios muito separados, né? Então, a gente tem os ministérios que são importantes, precisa cuidar da criança, precisa cuidar do jovem, do adolescente, mas a gente perdeu essa característica intergeracional das comunidades, né? Então, quando você tem alguém de uma geração mais velha que anda junto com você, né, anda junto com você não só nessa figura distante, né, de alguém que vai te oferecer alguma coisa e você precisa receber, mas não, é uma figura humana, alguém que está vivendo ali os dilemas, que tem os seus momentos de tristeza, que lida com frustrações, né? As gerações mais novas precisam saber que a gente lida com frustração e como a gente vai respondendo essas frustrações, né? E que a gente tem, às vezes, os recursos para responder, às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente também está precisando desse mesmo apoio, dessa mesma escuta, né? E muitas vezes, quando eles olham para nós, eles enxergam essas pessoas que já sabem tudo ou que têm tudo, né? Então, quanto mais a gente vai se humanizando e se relacionando e olhando para as pessoas, mais a gente vai dissipando essas fantasias que muitas vezes os jovens e os adolescentes têm, né, de que eles não vão conseguir atingir determinado padrão de vida, determinado jeito de existir, né, e isso vai gerando uma tristeza mais profunda, né? A gente tem, sim, uma geração, e aí eu falo da geração das pessoas que estão vivas hoje, não só dos mais novos, mas que lida muito mal com frustração, né, que responde muito mal à frustração. Então, essa questão da perseverança, né, quando a Bíblia fala sobre perseverar, sobre permanecer, né, a gente precisa caminhar junto para nutrir essa perseverança, nutrir esse jeito de ser, né, e tolerar as frustrações uns dos outros, e caminhar com aquele que está mais frágil quando eu estou um pouco mais forte, né, porque isso vai mudando, né, cada fase da vida a gente vai tendo os nossos momentos difíceis, né. Então, se a gente pudesse, de alguma maneira, levar para as pessoas mais novas, né, essa visão de que a gente também não chegou num lugar onde a gente já sabe de tudo, a gente não encontrou as respostas para todas as nossas perguntas, a gente não está confortável o tempo inteiro, né, mas a gente tem um Deus que se propõe a caminhar conosco nos vales sombrios, a gente tem um Deus que se propõe a caminhar conosco em comunidade, né, resgatar numa geração tão individualista, né, o conceito da interdependência. A gente não tem como fazer tudo sozinho, né, não precisa fazer, ninguém pediu isso da gente, né. A gente pode e deve olhar para o outro, buscar ajuda, né, e se fazer vulnerável, né. E aí eu acho que essa escolha tem que ser uma escolha muito intencional, né, de com quem nós vamos nos fazer vulneráveis. Né? Quem são essas pessoas ao nosso redor? Quem são os nossos amigos espirituais? Né? E quando nós não os temos, ou quando nós podemos ser essas pessoas para alguém, manter os nossos olhos e ouvidos abertos. Quem são essas pessoas ao nosso redor que estão sofrendo? Né? Essas pessoas precisam ser vistas, precisam ser ouvidas. Eu acho que essa conjuntura da pandemia é uma oportunidade muito boa para nós, para os adultos, né? Nos mostrarmos vulneráveis para os mais jovens, e também é uma oportunidade para nós sermos honestos com eles. Porque não adianta a gente falar assim, olha, está tudo bem, a pandemia já está passando. Não, eles perderam um tempo significativo da vida deles, e essa é a oportunidade da gente se mostrar vulnerável e também reafirmar para eles a realidade, nós sermos honestos de que realmente muitos perderam um tempo significativo, e isso vai ter consequências lá na frente, mas podemos ter esperança. A gente pode ser tomado por um sentimento de encorajamento muito grande, mas eu acho que falta isso, muitas vezes, a honestidade em relação aos mais novos, né? Tem muita gente que tenta não ser realista com eles percebem, né?
E fazer esse resgate, né, para nós que somos cristãos, fazer um resgate da nossa narrativa bíblica, né, de que a gente tem uma origem, tem um propósito, tem um destino, né, resgatar esse valor da vida, essa dignidade da vida, mesmo no meio do sofrimento, né, do que é a vida, o que Deus propõe para nós, né, o que a pessoa de Jesus exemplificou para nós em termos de acolhimento, em termos de relacionamento. Eu falo que cura não é só a ausência de alguma coisa, mas cura é essa convivência, cura, né, essa vinculação da gente. A gente pode encontrar cura nisso também, né? E contarmos as nossas próprias histórias, né? Conhecermos as nossas próprias histórias e contarmos as nossas próprias histórias. Então, poder dizer, olha, olhando para trás, né, tudo isso que eu já vivi, todas as experiências que eu já tive, os momentos em que eu tive esperança, os momentos em que foram momentos mais difíceis, tudo isso vai nos ajudar a nos localizar como povo dentro de uma história, né, e trazer as pessoas para perto, fazer com que elas se sintam parte, né? Sim, e ouvindo vocês, eu fiquei pensando a importância, e acho que você usou essa palavra, essa expressão, da convivência, da relação, e que a pandemia também nos trouxe isso, em casa, o filho e a filha poder olhar a mãe e o pai com essa fragilidade, de eles não sabem o que vai acontecer, eles também perderam muito, não foi só eu que perdi a minha escola, não, meu pai perdeu o emprego, minha mãe perdeu a mãe ou o pai, então assim, essa convivência que, na minha opinião, também traz essa relação da escutatória, também está muito ausente, ou estava, e espero que a pandemia possa mudar. E gostei muito da sua fala, nas nossas próprias comunidades, porque é importante sim os ministérios, mas a gente não tem mais convivência, a gente não tem mais a convivência comunitária, até porque às vezes incomoda, e porque incomoda, vamos separar, e é sempre, a reação é sempre, o mais novo que seja separado. Então vamos criar um ministério para as crianças, que seja longe, para os adolescentes que também seja... por que a gente não pode ter alguns ambientes todo mundo junto? Vai incomodar quem? Será que não vai ensinar muito mais do que incomodar? Será que não vai oferecer essa ponte para que as crianças também vejam o quanto nós somos normais? A gente é muito mais frágil do que forte, porque a nossa força não vem do que está em nós, é de quem está em nós. Então acho que além da escutatória, essa convivência que de novo a pandemia nos obrigou, porque não foi uma escolha, e talvez por isso a gente teve tantas crises familiares, tantos divórcios, foi uma obrigação, agora todo mundo tem que ficar em casa. Então, muito, muito bom ouvir e pensar sobre isso com vocês. Agora, dentro disso, Rodolfo, como é que aquelas pessoas que estão agora escutando a nossa conversa, o nosso diálogo, podem encontrar ajuda prática, se elas estão se identificando com alguma dessas coisas? Porque a gente também, infelizmente, ainda carrega no nosso ambiente evangélico cristão, esse preconceito não só de não identificar essas causas ou essas questões, mas de buscar ajuda profissional. Quando eu estou com depressão, ou quando aquela pessoa está com depressão, parece que a nossa lógica imediata dentro da igreja vai conversar com o pastor. Não, vai conversar com o psicólogo, com a psicóloga, com um profissional da área. Então, como é que você orienta as pessoas que te procuram a buscar ajuda depois que ela diz, eu preciso? Então qual que é o próximo passo? Acho que antes de eu falar um pouquinho sobre as orientações que eu costumo dar para as pessoas que se encontram, que se identificam, né, como doentes mentais, eu acho que é importante a gente frisar algo que você mencionou. A concepção que os ambientes religiosos têm acerca das doenças mentais. E mais, a concepção popular no Brasil acerca da depressão, por exemplo, encontra as raízes na Idade Média. E o cristianismo moralizou a depressão, moralizou a melancolia, né? Nem era depressão, não tinha essa compreensão, era melancolia. E o cristianismo moralizou a melancolia, ou seja, as doenças mentais. Então há esse estigma, né, de que é um demônio,
que vem desde a Idade Média, de que é um fator externo que domina a pessoa, que isso está muito relacionado com pecado, com a hostilidade de Deus em relação à pessoa. Então, acho que esse estigma que encontra as raízes lá na Idade Média e está no nosso inconsciente coletivo, né? Até quem não é cristão acaba manifestando esse tipo de pensamento. Eu me lembro de um amigo de infância que, quando eu desenvolvi o quadro depressivo, ele falou que aquilo era falta de Deus. Ele não é cristão, não professa nenhuma religião, assim. Então você vê que isso está entranhado, né, nesse inconsciente coletivo do nosso povo. Então eu acho que a gente precisa quebrar esses paradigmas. Eu acho que isso remete às falas iniciais da Karen, né? A gente precisa falar de uma espiritualidade integral, né? Aquela máxima do C.S. Lewis, né? Nós somos um espírito que tem um corpo, que habita um corpo, né? Então, peraí, a gente é um espírito, mas a gente habita um corpo. Então, o que afeta o meu corpo, afeta o meu espírito. Então, a gente precisa cuidar do corpo também, né? Não só do espírito, e cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esses paradigmas. A gente quebra esses paradigmas, esses estigmas que existem dentro dos ambientes religiosos com uma boa teologia, né? Com um bom ensino bíblico, ensinando essa integralidade do ser humano. Então, eu acho que isso é importantíssimo. E eu, particularmente, quando tenho contato com pessoas que se manifestam, se identificando com algum tipo de doença mental, eu sempre falo da importância da espiritualidade, porque também acho que há uma tendência, são duas tendências, né? Uma é espiritualizar muito, moralizar muito a coisa, que é o que acontece muito nos ambientes cristãos, e o outro também a gente materializa a doença, né? A gente trata apenas como uma questão química, né? Ah, depressão? É uma questão química. Ah, peraí, uma questão química. É uma questão química, mas é uma questão também espiritual, emocional. Patologizar extremamente, né? Exatamente, patologizar extremamente. Então, acho que a gente tem que tentar ali se equilibrar, né? Não ir para nenhum dos dois extremos. Então, eu sempre falo da importância da espiritualidade, né? De cuidar mesmo dos vínculos relacionais, mas também falo da importância de buscar ajuda profissional. Eu sempre oriento, quando alguém fala, eu estou com depressão, eu estou com esses sintomas, a buscar um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga, porque normalmente as pessoas vão logo para o psiquiatra, para o neuropsiquiatra. O cara é um cientista, então ele vai prescrever remédio. Em muitos casos, né, está aqui uma psicóloga para atestar, em muitos casos a pessoa não precisa necessariamente de cuidados farmacológicos, né? Às vezes ela precisa falar. Só. É só a psicoterapia, né? Não precisa de terapia de intervenção física, por exemplo. Então, eu acho que eu sempre oriento a buscar um terapeuta. E aí o terapeuta, um profissional habilitado, vai analisar cada caso, né? Mas eu sempre passo essa visão, essa percepção de que precisamos cuidar das coisas espirituais, mas também precisamos cuidar do nosso físico. Legal. E nos casos mais graves, também para aqueles e para aquelas que estão nos escutando, qual que é a sua recomendação de busca de ajuda? Onde eles devem ir? Onde eles devem procurar ajuda nesse momento? Eu costumo dizer que a gente tem dois caminhos principais, né? No nosso caso, como cristãos, a gente tem as nossas comunidades de fé, onde a gente tem uma primeira escuta, né? Muitas vezes as nossas comunidades de fé são os primeiros lugares onde as pessoas vão procurar ajuda para qualquer coisa, né? Então, as comunidades de fé têm um papel de promoção de saúde muito grande, e a gente não se utiliza desse papel, né? A gente não presta muita atenção, às vezes, nisso. Então, quando a pessoa busca ajuda em algum líder da comunidade ou em algum amigo da comunidade, essas comunidades estarem preparadas para fazer esses encaminhamentos, para saber que indicação fazer, né? Se indica para um médico, se indica para um psicólogo. Então, a gente, às vezes, vai ser o primeiro lugar onde as pessoas vão procurar. Em outros setores, a gente tem, no setor da saúde pública, né, a gente tem um sistema de saúde amplo, que muitas vezes é deficiente no sentido de não ter todos os recursos necessários, mas a gente tem lugares que têm portas abertas para que essas pessoas procurem, né? Eu trabalho com saúde pública e a gente tem alguns espaços de unidades básicas de saúde, de CAPs, que são centros de atenção psicossocial, né, lugares que as pessoas podem procurar, que fazem parte do SUS, que fazem parte dessa rede, né? A gente tem institutos na internet, tem um Instituto Vitaleri, que é um instituto que trabalha com a prevenção do suicídio.
a gente tem os CVVs, coisas assim da sociedade, né, que não estão necessariamente ligadas à comunidade. Então, eu acho que essa primeira ajuda, ela pode ser em qualquer um desses recursos que hoje estão disponíveis, né, e estão disponíveis e crescendo, porque eu acredito que, por conta da pandemia, a gente tem aí uma demanda muito maior de pessoas em situação de sofrimento, né? E a outra coisa é fazer esse olhar para o cuidado integrado também. Então, a liderança da igreja pode ajudar, as famílias têm que acompanhar, os amigos podem acompanhar, né, os médicos, os psicólogos. Então, entender que nós não somos sistemas concorrentes, né? Não é porque o pastor está dando atenção que a pessoa não precisa ir no médico, não é porque o médico está cuidando que não precisa de cuidado espiritual, emocional, que não precisa de vínculos de amizade, né? Então, muitas pessoas que estão sofrendo, elas vão precisar do médico, da terapia e do aconselhamento pastoral, mas elas precisam de uma rede de amigos, elas precisam se sentir incluídas, amadas, cuidadas, né? Então, lembrar disso, de que a gente não está aqui para concorrer com uma outra coisa. Pelo contrário, né? Graças a Deus e a graça comum, Ele distribuiu dons, talentos, possibilidades para a gente, né? Então, a gente precisa fazer esse cuidado e buscar ajuda é o primeiro passo, né? E pode ser com o seu amigo do lado a princípio, pode ser com o seu líder religioso, pode ser num sistema de saúde, né? Mas busque ajuda, converse com alguém. Lembrando também, às vezes a pessoa está muitos anos ali se aconselhando, acontece muito nos ambientes cristãos, né? Se aconselhando com um pastor, com um líder, e ela sofre, ela tem algum transtorno mental. E isso não vai curá-la, não vai resolver o problema dela, ela não vai progredir no quadro. E ela precisa buscar ajuda profissional. Às vezes é um antidepressivo que vai ajudar, né? Ela precisa desse tipo de ajuda. E o contrário também, tem pessoas que ficam fazendo terapia, é muito importante fazer terapia, façam terapia, mas só terapia também não resolve. Aí entra o aspecto mesmo da fé cristã, né, daquele aconselhamento noutético, que a gente, sim, às vezes uma palavra ali pode resolver muita coisa também, né, juntamente com o amparo profissional. Então, acho que é importante a gente... Não, exatamente, boa contribuição. Um lembrete que eu fiz agora aqui também é o seguinte: existem alguns transtornos mentais que são quadros graves, persistentes, que não são episódios de depressão, episódios de ansiedade, né, que são coisas mais pontuais. E aí eu acredito que a gente precisa lembrar que a gente vai viver com alguns espinhos na carne, a gente vai viver com algumas feridas ao longo da vida, né, que são coisas com as quais a gente vai conviver. Então a gente precisa também ter esse cuidado e ter essa consciência como comunidade de que muitos de nós vamos sofrer com algumas questões, sejam elas físicas, emocionais, né, para o resto da vida, por um longo tempo. Né? Isso não significa que a gente vai ter uma vida sem sentido e sem significado. Significa que a gente vai ter uma vida na qual a gente vai lidar com algumas coisas, né? E a gente pode enfrentá-las na graça de Deus, em comunidade, né, com todos os recursos que a gente já comentou aqui, né? Então, estou dando exemplos de quadros mais graves em que a gente vai cuidar, mas a gente não vai curar completamente, né? A gente vai cuidar pelo caminho. Eu acho que isso precisa ficar claro também para nós, né? E acho que é extremamente importante essa lembrança que estar com Deus, ou ter Deus conosco, não é estar livre de dificuldades e nem de tristezas. A gente vai ter que viver. A garantia que Ele nos deu você não estará lidando com isso sozinho. Eu estou com você, eu vou caminhar com você. Mas não é você estará livre disso. Não, você não está mais sozinho lidando com isso. Mas também quero reforçar o que a Karen e o Rodolfo falaram, que se você está nesse quadro profundo, precisando de ajuda, peça socorro, peça ajuda, e peça para quem está do seu lado, para sua família, para o seu amigo, para o seu pastor, ou busque alguma ajuda fora, se você não está com coragem de abrir isso. A Karen mencionou o CVV, que sempre a gente fala sobre isso, então se você quiser, você pode buscar no Google, ou você pode ligar inclusive para o 188, que é o Disque CVV, eles atendem 24 horas, é gratuito, então você também pode ter esse atendimento.
E queria então pedir para vocês deixarem uma última palavra para quem nos ouve, uma palavra para aquelas pessoas que estão buscando esperança, que estão precisando sair desse lugar que elas estão vivendo. Então convido você, Karen, você, Rodolfo, a deixar uma última palavra. Eu queria dizer a todos que nós somos seres humanos que caminham com muitas fragilidades, né? A gente vive momentos históricos muitas vezes difíceis da história da humanidade, das nossas histórias pessoais, mas a gente não pode perder de vista, né, nem aquilo que Deus propôs para nós e nem as pessoas que estão ao nosso redor, né, como fonte de apoio, de suporte, né? E nós temos na nossa fé, a nossa fé nos dá essa esperança, né, apesar do sofrimento e mesmo em meio ao sofrimento, né? Deus trabalhando na nossa vida no meio das nossas fragilidades. A gente tem um Deus que se encarnou na pessoa de Jesus e que passou pela cruz. A nossa espiritualidade passa pela cruz também, né? Então a gente precisa caminhar e integrar tudo isso na nossa trajetória. Então ouça e fale, converse, né? Abra o seu coração, busque ajuda, vamos viver juntos, não vamos viver isolados, né? Nós temos esse presente que Deus nos deixou, que é a vida em comunidade. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo agora, que há propósito em todas as coisas, mas eu particularmente não vejo propósito na pandemia. Eu acho que você também, talvez. E nós vivemos num tempo de despropósito muito grande. E a proposta de Jesus para mim, para você, para todos nós, é para que nós construamos um sentido, coletivamente, sentido. Então, é possível nós construirmos sentido num tempo de despropósito tão grande como esse que nós estamos vivendo na pandemia. Então, há esperança. É possível a gente construir sentido individualmente e coletivamente. Amém. Que você então que nos ouve possa perceber que a esperança já está aí com você. A esperança não é algo que vai chegar. A esperança não está esperando terminar a pandemia para nascer. Não, a esperança já está conosco. Então que você seja abraçado, que você seja acolhida mais uma vez pela esperança que está aí com você. E que você não deixe, se é o seu caso, de gritar por ajuda. Que você saia dessa caverna e que você encontre ajuda, mas que você também perceba que você não está sozinha e sozinho na caverna. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue nos abençoando. Rodolfo, mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua presença e espero que seja a primeira de outras. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Obrigado. Karen, obrigado por voltar e sempre estar por perto. Eu que agradeço, estou à disposição. Amém. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família e espero você próxima segunda-feira, sempre às segundas-feiras, às 21h30 aqui no nosso YouTube. Deus abençoe e um abraço.